Vamos chamar o nosso palestrante, Sérgio. Muito boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus esteja e permaneça conosco agora e sempre. Vamos hoje falar de um tema bastante atual, como todos os temas que a doutrina espírita nos ensina, mas este em particular, porque certamente todos nós, sem exceção, vivemos ele hoje, na nossa vida. Deixa eu começar com uma pequena pergunta. Quando nós acordamos pela manhã, e agora nesse momento, nós aprendemos alguma coisa nesse dia de hoje? O que vocês acham? Nós evoluímos? Cometemos alguns equívocos? Temos algumas escorregadinhas? Ou será que a gente foi o exemplo da evolução? Nós demos algumas escorregadinhas, aprendemos algumas coisas, e principalmente, perguntamos a nós mesmos se nós estamos fazendo a coisa certa. E por que será que a gente faz isso todos os dias? Às vezes a gente gostaria de pensar assim, não, hoje eu vou acordar, não quero saber de nada. Quero ficar o dia todo de pijama, em casa, eu não quero nem olhar pela janela. Não é assim? Será que isso é possível? Alguém já tentou fazer isso? Conseguiu? Se sentiu em paz no final do dia? Tem gente até que vai responder que sim, né? Mas não fala por vergonha, mas às vezes a gente faz também isso aí, né? Por que será que a gente se sente incomodado quando nos dão uma nova oportunidade, um novo dia, e a gente não consegue avançar um pouquinho? Tem uma coisa dentro do Livro dos Espíritos. Todo mundo já deu uma folhadinha no Livro dos Espíritos aqui? Primeira pergunta, todo mundo aqui é espírita já? Ou tem gente que chega hoje na casa pela primeira vez? Falamos então para uma plateia espírita. Muito bom. Todos aqui já leram o Livro dos Espíritos? Dividido em 4 partes. Deus, mundo espiritual, leis naturais, provas e consolações. Muito bem. Dentro das leis naturais, tem uma lei que chama Lei do Progresso. Vocês já leram ela? E aí? Será que essa Lei do Progresso não foi bem isso que a gente passou hoje? Será que essa Lei do Progresso está agindo agora na nossa vida? Nesse minuto. A nossa irmã falou no comecinho da explanação a respeito das mães que veem os seus lares vazios, os seus ninhos vazios, e aí se sentem depressivas. E são chamadas para um trabalho assistencial, um trabalho voluntário. Ou seria essa mais uma ação da Lei do Progresso nas nossas vidas? Ou será que alguém pensa assim, não, eu vou criar os filhos e pronto, fiz tudo que tinha que fazer? A gente fala, não é bem assim, pessoal. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos em constante e necessária evolução. Não dá para parar. Não dá. Se não vejamos, dentro lá dessa Lei do Progresso, que ela é dividida em 4 partes, e numa delas nos fala assim, olha, nós temos lá o estado natural. A gente fala assim, de vez em quando pensa, né? Olha, seria bom se eu pudesse voltar lá atrás da minha infância, sabe como era bom, não é mesmo? A gente fala, não dá. Não dá porque eu cresci, não dá porque a gente tem que aprender a evoluir. O estado natural das coisas é justamente aquele estado de infância nosso, onde a gente pouco sabia, pelo menos enquanto nessa encarnação, tinha poucas responsabilidades e, logicamente, se sentia muito menos cobrado. Uma criança, ela quando faz uma coisa errada, ela guarda a mágoa em si. Ela briga, tapa o outro, se arranha, se morde, chora, faz um monte de coisa, daqui a pouco estão os dois abraçados. Fala, como é que é isso? Porque não tem uma série de conhecimentos que o adulto tem. O adulto gosta de guardar uma mágoazinha no coração. Ele se incomoda com aquilo, ele sente um certo prazer naquilo. E ele fala, enquanto eu vi aquela pessoa também sofrer com isso, eu não fico sossegado. Que progresso fez essa pessoa? Quando a gente vai aprendendo que as coisas não funcionam assim, a gente vai mudando. Vou trazer agora para vocês uma frase
de uma pessoa que talvez vocês conheçam e de extrema utilidade neste momento para nós. Thomas Edison. Já ouviu falar dele? O que ele inventou? Nada. O que ele descobriu? Lâmpada elétrica. Entre outras coisas. Por que essa diferença? Porque tudo está aí para nós descobrirmos. E se nós tivéssemos o conhecimento e algumas outras características do Thomas Edison na época dele, certamente teríamos também descoberto algumas coisas como ele descobriu. E ele tem uma frase muito interessante que eu quero ser literal nela para não falhar. A inquietude e o descontentamento são as principais necessidades do progresso. Inquietude. Alguém está inquieto aqui agora, nesse momento, com alguma questão da vida? Todos nós. Descontentamento. Será que nós estamos incomodados com alguma coisa que está acontecendo e a gente não consegue ver uma solução? Será isso, segundo o pensamento de Thomas Edison, a alavanca que nos faz progredir? Aquela, como a gente fala lá na minha terra, aquela chuchadinha que dá a gente vai adiante? Quando a gente fica lá acomodadinho, não, a vida está boa, agora deixa como está que está bem. Né? Toma uma ferroada para a gente poder dar um passinho adiante. Essa inquietude, esse descontentamento, ele é algo extremamente natural e se repete todos os dias. Faria uma questão para os senhores agora. Amanhã, sexta-feira, nós já temos aqui na nossa mente tudo o que a gente tem que fazer nela. Quando a gente acordar pela manhã, eu preciso fazer isso aqui. Para aprender, para progredir. Se eu não fizer, tudo bem. Se eu não for trabalhar, se eu não fizer o almoço em casa, se eu não lavar roupa, se eu não passar roupa, não fizer nada disso, vai ficar tudo lá. E eu vou ficar estacionado. Isso é bom? Não. Nós vamos ficar o quê? Descontentes, inquietos. E a gente vai começar a entender um pouquinho mais o que disse esse cientista. Quando ele lá atrás nos fala a respeito do progresso. Já ouviram falar em Mário Quintana? Nosso querido poeta gaúcho. Quintana falava assim: a preguiça é a mãe do progresso. Porque se o homem não tivesse preguiça, ele não teria inventado a roda. Imagina. Eu falo da roda, falo do controle remoto da televisão, e uma série de outras coisas. Lógico que é uma visão poética da coisa. Mas se nós não estivermos inquietos com alguma coisa acontecendo, nós não vamos progredir. Isso é assim desde lá do nosso estado natural, desde lá do começo da nossa existência. Não é de agora. Já nos acompanha há muito tempo. Exemplo disso é o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos dentro de uma casa que nos traz conhecimento. Dentro de uma casa que nos dá alguns exemplos morais para nós crescermos. Se nós vamos fazer ou não, é uma escolha nossa. Nós temos total livre-arbítrio. E quando a gente começa a entender como isso funciona na nossa vida, a gente fica um pouquinho incomodado. A gente fica inquieto. E a gente começa a ver as várias possibilidades que nós temos de trabalhar, de crescer, de evoluir, de progredir, e que a gente às vezes está deixando escapar dos nossos dedos. Essa inquietude que falava Thomas Edison. Quando a gente está lá no nosso estado natural, criança, no nosso estágio evolutivo, a gente pouco a pouco sente necessidades novas. Quando nós fomos adentrar no nosso primeiro emprego, nós estávamos em casa, aí o patrão veio bater na nossa porta e falou: olha, vamos trabalhar. Foi assim. Nós precisamos nos ter qualificado, aprendido algumas coisas, colocado essas coisas à disposição de alguém, para isso alguém falar: não, vem comigo, vem trabalhar comigo, que você já sabe o que você vai fazer. Quando a gente percebe essa situação constante na nossa existência, vai acontecer amanhã, vai acontecer depois, vai acontecer comumente, a gente entende por que o livro dos Espíritos coloca a lei do progresso como uma lei natural. E isso acontecendo a todos os instantes. E não dá para parar. Jesus falava assim: eu trabalho até hoje e o meu pai trabalha também. Quem era o pai de Jesus? José. Não, Deus. Quem significa Deus? Quando ele falava de Deus trabalhando até hoje, são novos espíritos que estão sendo criados. O princípio inteligente individualizado. Quando esse princípio inteligente é individualizado, ele começa a evoluir. Ele poderia ficar naquele estado natural dele? Não. Ele teria que, pouco a pouco, trazer um conhecimento. E com esse conhecimento, ele tem que fazer um outro avanço. O que eu faço com este conhecimento? Já pensou vocês saberem tudo o que existe de conhecimentos científicos no planeta todo, mas não saber o que fazem com ele?
Vocês teriam crescido muito intelectualmente, nós não, mas moralmente estaríamos muito ainda atrasados. É aquela história que a doutrina espírita nos fala da ave, que ela só consegue voar se bater as duas asas ao mesmo tempo. Nós só conseguimos evoluir, progredir, se o nosso conhecimento estiver ao mesmo alcance da nossa evolução moral. Senão não dá. Por isso é tão importante conhecer, saber, mas também saber o que faz com aquilo. E agora eu posso pensar assim, poxa, eu já conheço bastante, estudei, li o livro dos Espíritos várias vezes, faço o Evangelho no lar, como a nossa irmã nos indicou a fazer, está tudo direitinho. Só que na hora que eu tenho que praticar isso com o meu semelhante, eu tenho uma dificuldade enorme. Lógico, uma das asinhas está bem desenvolvida, a outra ainda está um pouco retraída. E aí uma casa espírita como essa e como tantas outras, nos apresenta a possibilidade de trabalhar em benefício ao próximo, de fazer algo pelo próximo. Eu falo, oba, é que eu vou me abraçar. Sim, com aquela inquietude nossa, que falava o Thomas Edison, está nos incomodando. Está aquele conhecimento latente dentro de nós, precisando de uma utilidade. E a gente sente aquele aguilhão do progresso junto a nós. Natural. Nada fora da naturalidade. Tanto natural que a gente está sentindo essa vontade agora. Nesse momento, tantas e tantas ideias estão passando pelas nossas cabeças, tantas memórias de coisas que a gente podia ter feito, não fez, às vezes se culpa, mas esquece que está tendo novas oportunidades de fazer. O perdão, por exemplo. Eu vou chegar em casa e vou perdoar tudo que fizeram contra mal de mim. Que bom, vamos perdoar, vai estar tudo zeradinho. Você sabe que não devia ter feito. Ótimo, vamos agora aplicar aqui. Quando? Com aquela pessoa que nos humilhou, que nos agrediu? Não. Com as próximas pessoas. Essas são as mais difíceis. Aquelas que estão no passado, não dá para mexer muito. Mas as próximas atitudes, sim. Isso vai mostrar o nosso progresso. Como? Seremos chamados amanhã ou hoje ainda, ao chegarmos em casa, a termos algumas atitudes. Por exemplo, a minha esposa, ela às vezes me acompanha aqui, às vezes não. E quando a pessoa nos acompanha, é mais fácil de falar, olha, à noite eu vou lá no centro espírita para dar uma exposição doutrinária. E quando não nos acompanha? E quando a pessoa, às vezes, não gosta muito daquilo que a gente faz, e a gente chega dentro do centro espírita, fica quase levitando de tão bonito que a gente é, não é mesmo? Só que chega lá em casa, encontra a pessoa, às vezes, com uma carinha meio fechada, o nosso progresso se esvai. E a gente é chamado mais uma vez a dar um passinho moral adiante. Pessoal, vamos tentar ser um pouquinho mais cordiais com as pessoas que não casam com as nossas ideias. É um sinal de progresso. Mas a gente pode falar, não vou fazer. Então eu vou regredir no meu conhecimento? Não, nós vamos parar. Nós vamos estacionar. E quando a gente pensa que está travacando a tal da marcha do progresso, muito pelo contrário, nós estamos atrasando apenas a nós mesmos. O mundo todo continua a rodar ao nosso redor. E se nós não estivermos no mesmo patamar dele, nós iremos nos atrasar. E tudo continuará acompanhando. Os convites que aqui nós ouvimos as pessoas fazerem desde quando a gente começou a frequentar aqui a casa, de trabalhar, de estar aqui colaborando junto com as tarefas assistenciais que a casa apresenta, são constantes. E às vezes as pessoas vêm, abraçam essas causas e se sentem muito bem. Vamos pegar o exemplo de uma criança. Quando a criança aprende algo e executa, ela não fica extremamente feliz. E que tipo de crianças espirituais somos nós? E ainda temos que ter esse tipo de volta para as nossas próprias ações. Sim, fazer o bem ao próximo é um sinal de progresso. Deixar de fazê-lo não é um sinal de maldade. É um sinal de ter esquecido uma boa possibilidade, ter deixado para lá. Só que aquela inquietude vem e nos cobra. E nos cobra de uma maneira, às vezes, tão terrível, que a nossa consciência não nos deixa sequer dormir. E nos cobra de uma maneira tão sagaz que agora, nesse momento, pode estar nos cobrando. Porque nós deixamos de fazer uma coisinha. Nós tínhamos o conhecimento dela, nós nos deixamos de executar. A nossa moral não acompanhou. Ela ficou estagnada, ela ficou estacionada. O mundo continuou? Sim. Outras pessoas fizeram. Mas nós, infelizmente, perdemos a nossa oportunidade. Novas serão dadas? Espero que sim. E não apenas para nós, enquanto pessoas individuais, mas para nós, enquanto coletividade. A própria lei do progresso também nos fala da degeneração de povos. Nós somos aqui uma comunidade.
Nós temos inúmeras responsabilidades. E dentro dessa responsabilidade que nós, enquanto coletividade, temos, cada um de nós é responsável pelas suas próprias ações e pensamentos. Se nós falharmos enquanto coletividade, não é a coletividade que será responsabilizada, mas cada um de nós. E aí a gente começa a entender porque dentro da lei de progresso, os Espíritos nos falaram da degeneração de povos. Sim, nós podemos hoje estar recuperando um erro que nós fizemos lá atrás. Um esquecimento, um equívoco que nós fizemos lá atrás enquanto comunidade. E hoje estamos aqui novamente reunidos para poder nos resgatar e fazer isto. Não estamos aqui de graça. As pessoas que estão junto a nós, sejam lá quais forem, não estão aqui ajuntadas nessa comunidade sem nenhuma razão. Todos nós temos um porquê de estarmos aqui. Se nós entendermos e conhecêssemos o porquê de aqui estarmos, certamente nós estaríamos com uma frequência mental diferente. Lógico, a doutrina espírita e a casa espírita nos permite isso, mas cabe a nós utilizarmos ou não. Tem gente que chega, como a nossa colega falou, numa palestra espírita, apenas com a finalidade de tomar um passe. Mas não, muitas coisas nesse momento estão sendo ensinadas. Muitas situações novas estão aparecendo em nossas mentes. Cabe a nós darmos atenção a elas ou não. Cabe a nós darmos aquele passinho adiante ou não. Ou, enquanto coletividade, deixarmos isso passar. Não falaram comigo. Não, ninguém se referiu a mim. Não, meu pensamento não é esse não, meu pensamento é outro. E a gente perde mais uma chance. Isso tudo denota o nosso progresso. Isso tudo cada vez mais nos é cobrado. E cada vez mais nós vamos ficando inquietos. Nós vamos ficando descontentes com as nossas ações. E quando a gente muda esse patamar, que coisa boa. Geralmente isso acontece lá no primeiro do ano, não é mesmo? A gente pega no começo do ano e faz um monte de promessa. Aquelas promessas que a gente leva até dia 31 de dezembro, dá 7 pulinhos na onda e fala, está tudo bem. Nós estamos deixando passar novas oportunidades dia após dia. Imaginemos que daqui a pouquinho, quando a gente chega em casa, a gente vai dormir. E o nosso espírito vai se desvencilhar um pouquinho do seu corpo físico. Para onde será que ele vai? Para regiões muito mais elevadas do que esta? Depende de cada um de nós. Depende do nosso progresso. Depende de como a gente age, de como a gente se porta, de como a gente pensa, de como a gente vibra. Porque nós não podemos ter acesso a locais muito melhores do que estamos se o nosso pensamento, se as nossas ações, elas são muito terra-terra, como dizem. Tudo depende da gente. O progresso nosso depende da gente. É difícil a gente assumir essa responsabilidade. Mas enquanto nós não fizermos isso, a gente vai se atrasando e as coisas vão passando. A vida vai passando. As oportunidades vão passando. Isso são inúmeras elas. Seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida profissional, onde quer que nós estejamos. Quantas vezes nós demos certo naquilo que fizemos? E como isso nos trouxe e nos traz felicidade até agora? E quantas vezes nós não conseguimos cumprir com aquilo que esperavam de nós? Esperavam. Porque olham para nós e falam, olha, vocês já aprenderam isto. Vocês já sabem disto. Vá e não peguem mais. E a gente vai e de novo comete o equívoco. Vem novamente as novas oportunidades. Estão surgindo todos os dias. Graças a Deus temos a reencarnação, não é mesmo? São novas oportunidades de progresso. Mas a gente às vezes deixa escapar. Lá na família, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, oportunidades magníficas de progredirmos. E quando nós somos cobrados pelas nossas ações, nós podemos falar, sim, eu cumpri isso e cumpri certo. Estava bastante difícil, mas eu cumpri, eu progredi. Então me é acessado novos locais, novas casas, novas moradas na casa do meu pai, como Jesus falava. Senão, como é que a gente vai conseguir progredir daqui? Como é que a gente vai conseguir evoluir daqui? Como é que a gente vai conseguir ser uma civilização melhor? Nós temos que atentar bem a tudo isso, porque a cada momento nós somos chamados a isso. Nesse momento, por exemplo, muitas ideias novas surgem, ideias de reconciliação, ideias de perdão, ideias de corrigir os nossos comportamentos. Mas nós, às vezes, somos bastante refratários a elas. Não, isso eu não faço, isso eu não imagino fazer, isso eu não quero fazer. Não tem problema. O conhecimento de fazer já temos, o fazer depende de nós. Isso é a tal da lei do progresso. Por isso que ela está lá nas leis morais. Ela não está solta dentro do livro dos Espíritos. E ela é importantíssima. Tanto é que
creio eu, nesse momento, todos nós estamos inquietos e descontentes um pouco com o que a gente tem feito. Nós não somos perfeitos, somos perfeitíveis. E se não somos perfeitos, mas temos que chegar quanto mais pudermos, é agora o momento de iniciarmos. Quando nós decidirmos de hoje vir a uma casa espírita, já é o primeiro passo. Muitos de nós talvez acordaram pela manhã e gostariam de estar aqui conosco, mas o desenvolvimento moral dessas pessoas, eu não estou chamando elas de imorais, mas o desenvolvimento moral não foi suficiente para elas superarem as dificuldades do dia e chegarem até conosco hoje. Sabiam que iríamos ter um encontro, mas não conseguiram chegar. Isso já é uma evolução moral para nós? Sim, com certeza. É para nós nos acostumarmos apenas com isso? Não, com certeza. Mas é para nós sabermos que todos os dias temos uma nova oportunidade. Amanhã pela manhã, por exemplo, ao despertarmos, qual será o nosso primeiro pensamento? Opa, é sexta-feira, essa? É mais um dia, mais uma oportunidade. É mais um dia, uma oportunidade para darmos um passinho além. Quantos de nós já conseguiram ter clareza e certeza a respeito disso? Quantos de nós acordam de manhã, vê a esposa, o esposo ao seu lado, dá a ela um abraço, um beijo, um carinho, e começa o dia com um bom pensamento ao seu redor? Que pode chegar na cozinha, na sala, seja onde for, a tomar o café, está todo mundo naquela bagunça e fala, ainda bem que eu tenho esta agradável bagunça comigo. Imagina a solidão. Imagina estarmos sós. Imagina nos sentirmos sós. Porque às vezes a gente pode estar no meio de um monte de gente e se sentir só. É horrível. É aquele avanço que a gente gostaria de ter, aquela inquietude que a gente gostaria de não sentir, mas que está sentindo. Isso é do quê? Das nossas próprias ações. Daquele conhecimento que nós já temos, mas que não sabemos ainda aplicar. Só que isso nos será cobrado. E muitas vezes, se nós não nos mexermos, o progresso vem daquela cutucadinha. Nós temos que progredir, nós temos que evoluir. Dentro da doutrina espírita a gente ouve muito isso, né? Evolução, evolução. Mas a gente não tem consciência de quantas e quantas possibilidades nos surgem diariamente para a evolução. Nesse dia de hoje nós tivemos muitas. Algumas delas nós aproveitamos tranquilamente. Fizemos o melhor que estava ao nosso alcance. Praticamos todos os ensinamentos de Jesus. Desde o perdão, o amor ao próximo, todos os outros. Mas algumas delas nós demos mais um recadinho, não conseguimos. Motivo de nós nos penitenciarmos? Não. Nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo. E temos que dar uma nova chance a nós mesmos. Eu vinha pensando no caminho assim, poxa vida, hoje eu briguei com o meu chefe, xinguei-o. Acho que amanhã, né, eu vou falar de progresso hoje à noite, amanhã eu vou pedir perdão para ele. Vai ser o suficiente? Será que eu vou chegar para ele e perdão por eu ter xingado ontem? Ele vai lá para mim, tá bom, não tem problema, deixa para lá. Você ainda é necessário para nós, então eu vou ter que escutar a cabeça com você. Mas eu mentalmente, eu tenho que mudar essa minha frequência também. Eu não posso deixar de fazer algo, mas estar por dentro doido, sendo remoído para isso. Eu vou estar descontente. Eu preciso mudar esse progresso em mim mesmo. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que quando nós temos algo para mudar, pensamos nesse algo, por exemplo, uma coisa ruim que nós fazemos, né? Naturalmente, um comentário desagradável, desnecessário. E se nós pensamos nesse comentário e fazemos esse comentário, nós temos que começar toda a nossa evolução. Porém, se nós pensarmos em algo ruim e não realizarmos, a evolução já começou, o progresso já começou. E o bom mesmo é você nem pensar no erro, nem pensar na coisa errada, porque a evolução já está feita naquele sentido. Tudo isso nos dá a clareza do nosso momento atual. Se estamos sofrendo por qualquer razão, é porque isso tudo está em constante evolução e ebulição dentro de nós. Está nos cobrando novas atitudes, está nos cobrando novo posicionamento. E se nós continuarmos fazendo a mesma coisa que fazemos todos os dias, o resultado não vai ser diferente. O nosso progresso não estará sendo executado. Nós estaremos estacionados. A doutrina espírita nos fala, sim, nós podemos estacionar na nossa evolução. Nunca regredir, mas estacionar. E, infelizmente, alguns de nós estão estacionados, porque estão deixando de cumprir com as suas tarefas, estão deixando de cumprir com as suas obrigações. E obrigações, às vezes, de respeito ao próximo, do carinho, do amor, do perdão. E de, principalmente, combater as duas maiores chagas da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho. A gente fala muito de perdão, não é mesmo? Mas o bom seria nem precisar perdoar.
não se ofender com nada. Ah, mas aquela pessoa me incomodou. Deixa ela. Eu não estou incomodado. Deixa ela me incomodar. Não tem problema. Quando nós conseguiremos chegar a esse ponto? Quando nós estivermos com o nosso progresso realizado. Imaginemos o Mestre Jesus. Alguém de nós acha que em qualquer momento ele se perturbou, se incomodou com tudo que foi feito contra ele? Não dá. Ele compreendia as nossas imperfeições. Sabia que nós não tínhamos ainda nenhum conhecimento perto dele. Sabíamos que a nossa moral ainda estava engatinhando perto daquilo que nós podemos fazer. E tanto é que ele chegou para nós e falou assim: olha, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Só que nós ainda não entendemos isso. Imaginemos nós fazendo tudo aquilo que Jesus podia fazer. Que felicidade. Poderíamos fazer nessa encarnação? Não. É difícil. O nosso estágio evolutivo de conhecimento e de moralidade, ele não nos permite fazer tudo isso. Mas nós podemos chegar assim um dia. E nesse mesmo dia, se nós atentarmos que todos nós fomos criados simples e sem conhecimento, inclusive Jesus. E chegou ao estágio onde ele está. Tanto é que a doutrina nos fala, ele é o espírito mais evoluído que pisou até hoje na face da terra. Chegar onde está Jesus é um sonho. E será que é um sonho realizável? Sim. Todos nós podemos chegar lá. Cada um de nós deve chegar lá. E cada um de nós vai passar daquele conhecimento que Jesus tinha. Mas exige de nós atitude. Não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, não vai ser na próxima encarnação. Mas tem que começar agora. Uma longa caminhada começa pelo primeiro passo. Esse primeiro passo que nós já tomamos quando viemos até a casa espírita buscar conhecimento. Esse primeiro passo que a gente está dando, quando vem atrás do conhecimento, e ao mesmo tempo saber o que faz com ele. Porque a gente, enquanto espírita, pensa assim: poxa, eu sei mais do que aquela outra pessoa. Então saiba praticando o bem. Saiba ensinando pelas suas atitudes. Saiba mostrando pelo seu pensamento. Não adianta ter um conhecimento elevadíssimo se você não souber fazer isso. Vai demorar muito mais tempo para chegar naquilo que Jesus fazia. Se esse é o nosso objetivo, deve ser, comecemos agora. O Mestre veio a nós e nos ensinou. E quando ele curava alguém, qual era a frase que ele falava para esse alguém? A tua fé, a tua vontade, a tua confiança te curou. Se nós estamos hoje passando por qualquer inquietude, por qualquer descontentamento na nossa vida, nós temos que nos curar. E não será o Espírito que virá nos curar. Será nós mesmos pela nossa dedicação, pelo nosso empenho, pela nossa determinação em fazer o bem, que nos curaremos. Sim, está nas nossas mãos, está no nosso colo essa responsabilidade. A nossa irmã também falou daquelas pessoas que ficam junto a nós muito mais tempo do que deveriam. Somos nós, no colo do Cristo. Somos nós que gostamos de vir da casa espírita e nos sentimos extremamente bem aqui. Mas quando passamos aquele portão aonde nós somos exigidos, nós damos aquela paradinha e falamos: será que eu consigo? Sim, conseguiremos. Conseguiremos porque isso é natural. É natural e necessário. E se a gente deixar para amanhã cedo fazer o que a gente pode fazer hoje, perdemos mais algumas horas. Se a gente deixar para a semana que vem, perdemos mais uma semana. Se a gente deixar para a próxima vida, perdemos essa encarnação. O progresso chama, clama por nós. Ele é uma lei natural. Nós não poderemos jamais fugir dele. Façamos como fez Jesus, que em cada momento da sua vida nos ensinou, progredindo a si mesmo. Incomodou-se bastante quando nos viu ainda tanto quanto atrasados nas nossas ações. Chorou, inclusive, mas nunca perdeu a esperança em nós. Se ele, um espírito muito mais evoluído, não perde a esperança em nós, nós temos que ter toda essa confiança também nele. Porque ele falou para nós: não vos incomodem, eu venci. Se eu venci, vocês também podem vencer. Superemos essa nossa inquietude, superemos esse nosso descontentamento, superemos essa nossa preguiça mental, e abracemos de vez essa proposta que a doutrina espírita nos traz, que é a proposta de evoluir fazendo bem a todos. Muita paz.